Deus abençoe a todos. Bom dia. Bom, antes de começar a nossa ministração, primeira vez que eu estou aqui no ano 2020, quero também desejar a todos um ano 2020 abençoado, que Deus realize os seus sonhos e que dentro desses seus sonhos Deus seja realizado também. Que Ele ande com você em todos os momentos e que você tenha a experiência de viver um Deus na prática, querido. É o que eu quero que você sinta esse ano. Mais do que você alcançar os seus sonhos, ótimo, 10, maravilha. Mas o que eu quero é que em cada momento, o meu desejo para a vida da igreja, é que em cada momento, você alcançando os seus sonhos ou ainda esperando um pouquinho, que o relacionamento com Deus possa se aprofundar a um nível que o seu sonho seja só consequência do relacionamento que você tem com Ele e não a prioridade que vai fazer a diferença na sua vida, mas aquilo que Ele vai acrescentar a um filho que resolveu amá-lo, tá? Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um. Esse ano eu tenho certeza que reserva grandes bênçãos para a nossa igreja, para as famílias que estão andando conosco. E que bom que você está aqui para fazer parte dessas bênçãos que Deus tem para a vida da nossa igreja. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esperança funcional. Alguém já ouviu falar sobre isso? Espero que não, porque fui eu que fiz o tema. A gente ouve tanto, né, de coisas funcionais. E o que é o funcional? O funcional é aquilo que funciona. É aquilo que é prático, que é útil. Não é aquele negócio que é teórico, aquele negócio que a gente vê assim, parece um bicho de 7 cabeças. Ou então aquilo que fica muito no âmbito do abstrato, né? Não, algo funcional. Eu preciso sair daqui e eu preciso de algo funcional para a minha vida. E eu não vou fugir da nossa proposta com o tempo de reflexão. A nossa proposta sempre foi desenvolver uma ministração, desenvolver tudo que a gente faz aqui de maneira prática. Não só através das palavras, mas com a nossa própria vida. Tanto eu quanto o Luciano, quanto os nossos líderes, servindo de exemplo do que é a gente aplicar a palavra de Deus. Então, querido, eu quero desmistificar um pouquinho com você o que é ter esperança em Deus. Porque eu duvido que você nunca tenha ouvido algo parecido com isso. Olha, você precisa ter esperança em Deus. Impossível alguém na nossa sociedade ocidental, cristã, nunca ter ouvido que Deus é o Deus de esperança. É um Deus de esperança. Mas o quanto isso faz sentido para as nossas vidas? Aí é que está. Não basta eu ter informação, eu tenho que viver na íntegra o que essa informação traz para mim. Então eu quero convidar você para a gente falar um pouquinho sobre esperança. E além de trazer essa questão da esperança, a gente vai trabalhar um versículo só, para você ver qual é a profundidade, o quanto é profunda a palavra de Deus. Em um versículo, a gente tem coisa para a gente trabalhar demais. E a palavra de Deus, ela é feita de camadas, eu costumo falar. Então, sempre que você está orando em espírito, você está falando com Deus, Ele vai te revelando no mesmo versículo várias e várias camadas de profundidade que Ele tem para revelar para nossas vidas. E eu quero convidar você para isso, para a gente não passar um ano 2020 de maneira superficial, precisando daquele Deus. A gente tem que em algum momento passar de fase, precisando daquele Deus que resolve o meu problema agora, né? E a gente está acostumado com isso. Normalmente as pessoas precisam do Deus que resolve agora. Eu preciso do Deus que me dê dinheiro. Eu preciso do Deus que resolve meu casamento. Eu preciso do Deus que me cure minha depressão, que cure o meu câncer, ou seja lá o que for. Isso é ok, bom também, não tem problema nenhum. Deus Ele nos fez e a bênção dele nos alcança em todos esses níveis. Mas Deus, Ele quer que a gente passe de fase. Não é o Deus para resolver problema, como se Ele fosse o meio para eu alcançar algo. Não, mas é o Deus que é o suficiente para mim. Em tudo aquilo que eu vivo, em tudo que eu faço, participa ativamente da minha vida e é o suficiente para mim. Uma vez que Ele é o suficiente para mim, todos os meus problemas, o que acontece na minha vida, Ele vai me ajudar. Não é que eu preciso dele para resolver o meu relacionamento. Ele vai ajudar, porque Ele é o suficiente para mim. Quando Deus se torna o suficiente para você, e Ele tem a abertura de caminhar por todas as áreas da sua vida,
você vive uma vida muito mais leve. E essa é a proposta dele, a proposta de relacionamento. Deus sempre fala muito comigo em relação ao relacionamento com Ele, e não vai ser diferente. Eu quero conversar com você, falar um pouquinho com você sobre se relacionar com Deus. Ter mais essa oportunidade de ter uma profundidade de relacionamento com Ele. Você vai ver que a vida vai começar a fazer um sentido um pouco maior para nossas vidas. A gente normalmente começa o ano de 2020 cheio de planos, de objetivos. A gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E a gente acaba não pensando que para fazer todas essas coisas, eu preciso de uma base sólida. A gente começa com um monte de sonho, com um monte de coisa dentro da nossa cabeça, mas a gente não esquece que se eu não tiver uma base sólida para mim fazer isso, para mim construir os meus sonhos, construir aquilo que eu preciso, eu acabo passando mais um ano da minha vida da mesma forma que foram os anteriores. Por quê? Porque eu não tenho uma base sólida. Né? E quando a gente fala da palavra de Deus, o que ela tem para nós é justamente essa base sólida. Essa base que tem um vínculo, que tem a verdade no relacionamento com uma pessoa que existe e não simplesmente com uma ideia de Deus, com uma ideia de caridade, uma ideia de amor, uma ideia de esperança, uma ideia qualquer. Não, mas esse relacionamento profundo, que eu não preciso só viver na igreja. E na igreja é uma das áreas, é um dos locais aonde eu aprendo a viver esse relacionamento, mas que ele precisa andar comigo todos os dias. Deus precisa acordar com você todos os dias. Deus precisa tomar café da manhã com você todos os dias. Deus precisa ir da casa para o trabalho com você. Ele precisa trabalhar com você. Ele precisa almoçar com você. Ele precisa passar a tarde, a noite no seu relacionamento com o marido, filho, esposa, seus parentes, seus colaboradores, estar com você. E ele precisa vir embora com você na hora que você termina tudo, para a sua cama novamente, dormir com ele. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer com a gente. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para esse relacionamento. E como que a gente entende o relacionamento se eu não entendo as perspectivas de Deus? Hoje, eu quero trazer uma perspectiva e trabalhar essa perspectiva da esperança para tornar ela funcional na sua vida. Eu vou dar as bases para você fazer isso. Agora, a aplicação é sua. A aplicação de cada um. Daquilo que Deus tem para as nossas vidas é pessoal. É individual. Não tem como alguém viver a vida do outro. Eu tenho que me levantar e viver aquilo que Deus tem para mim. Porque senão eu continuo paralisado na minha vida. Tá? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 15, e somente o versículo 13. Está aqui, ó. O pedi para o Renato colocar, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo hoje. Romanos, capítulo 15 e o versículo número 13. Se você quiser acompanhar aí, ou acompanhar aqui com a gente, está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Esperança é algo que a gente ouve muito no começo do ano, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho. Parece algo um tanto redundante. É Paulo que está falando. E ele fala que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Gozo é a mesma coisa que alegria, tá bom? De toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança. O Deus de esperança, que me abunde em esperança. Quanta esperança! Parece que ele está sendo redundante naquilo que ele está falando. Mas vamos entender o que Paulo queria dizer. Foi Paulo que falou, e ele falou lá para os irmãos de Roma. E na igreja de Roma, eles tinham tanto judeus quanto romanos, quanto de outras etnias. Então era uma igreja que tinha muito judeu e gentil, como a Bíblia chama aquele que não é judeu, gentil. Dentro dessa igreja, uma igreja estava em formação, estava começando, e aí ele explica do versículo 7 até o versículo 13, essa boa notícia do evangelho, que Deus ele tem tanto para judeus, quanto tem também para os gentios, que não é só para Israel, mas é para todos.
E aí ele vem falando, pegando o versículo do Antigo Testamento e falando sobre essa boa notícia de salvação. E quando ele vai terminar esse assunto, ele coloca então esse versículo. E nesse versículo ele fala, ora, que o Deus de esperança vos encha de todo gozo, toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, a gente tem que entender que antes dela ser prática, antes dela tocar o meu comportamento e tocar as minhas atitudes, ela toca primeiro a minha crença. Ela muda primeiro aquilo que é mais profundo em mim. Por quê? Porque como Deus, Ele nos construiu, Ele sabe exatamente como a gente funciona. Ele sabe que se a gente simplesmente ter alguma palavra para a gente mudar o nosso comportamento, mudar nossas atitudes, isso não vai durar por muito tempo. A gente pode até começar a viver alguma coisa, mas aos poucos, se isso não se torna um valor de verdade para a gente acaba voltando para aquilo que a gente fazia de errado e a nossa vida continua. A gente, de vez em quando, ouve alguma coisa motivacional, a gente tem alguns picos de, não, agora eu vou melhorar, agora vai, agora as coisas vão mudar, ano novo, vida nova, mas aí a gente acaba, aos poucos, esquecendo isso e voltando àquilo que sempre foi. Os mesmos problemas, eles continuam, a coisa persiste, pronto. Agora, Deus ele sabe que antes de mexer em tudo isso, Ele precisa mexer nesse valor primordial para a gente, que é a nossa crença, que é o lugar mais profundo na gente. E aí Paulo ele termina essa carta, essa ministração, essa parte da carta dele, falando que o Deus de esperança. O que significa, queridos? Quando Paulo diz que o Deus de esperança. O que significa dizer que Deus é a nossa esperança? É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque para a gente não simplesmente ter informação, mas ter o que está por trás da informação, a experiência prática. Paulo era alguém que podia falar isso. Ele tinha experiência com Deus de esperança. Porque se você acompanhar a história de Paulo, é alguém que passou por inúmeros sofrimentos. Sofrimentos que hoje, os nossos sofrimentos, se reunir todos os sofrimentos aqui, colocar dentro de algum lugar e comparar com o que ele sofreu, eu acho que não chega nem aos pés. É um cara que sofreu demais. Ele sofreu demais. E para ele suportar tudo aquilo que ele passou, ele tinha que, mais do que ter a informação, mas ele tinha que ter a vivência com Deus de esperança. Isso eu quero trazer para você. Quando você fala que Deus ele é a sua esperança, que o Deus de esperança, quando eu uso esse termo para Deus, eu estou colocando Deus, querido, como o alvo da minha esperança. É como se eu, Wagner, estivesse com um arco, com uma flecha aqui na mão, e Deus fosse um grande alvo. E aí eu pego essa flecha, que é a minha esperança, eu vou mirar em Deus e vou acertá-lo. Então ele é o Deus da minha esperança. Quando eu falo que Deus ele é a minha esperança, eu estou dizendo que ele é o alvo da minha esperança. Significa afirmar que sempre que a minha esperança ela se volta para outra coisa que não é Deus, eu estou errando o alvo. Eu estou errando esse alvo. Colocar Deus como o alvo da minha esperança significa dizer que todos os outros alvos são falsos, são frágeis, não vão me suportar. E o que normalmente nós fazemos? Eu até falo que Deus é a minha esperança. Não, eu tenho esperança em Deus, mas eu fico com aquela esperança de que aquela pessoa me ajude. Eu deixo gerar dentro de mim, eu crio dentro de mim a expectativa que o meu trabalho melhore. E isso é minha esperança. E se aí o meu trabalho não melhora, se eu não tenho a resposta que eu quero, que eu esperava do meu trabalho, aí o meu coração sofre. Aí eu caio. Aí eu fico desesperado. Quando eu falo assim, não, eu até falo que Deus é a minha esperança, mas eu, de alguma forma, eu fico esperando que aquela pessoa, dentro do relacionamento que eu estou vivendo, melhore. Então, quando ele melhorar, quando ela melhorar, quando mudar esse relacionamento que nós temos, aí sim, as coisas vão estar
bem dentro de mim. Aí, em vez de melhorar, o negócio piora. Pronto. O meu coração volta a sofrer novamente. Eu volto a ficar desesperado novamente. Mas eu disse que Deus é a minha esperança. Só que eu falei com a minha boca, mas com o meu coração eu estava esperando em outra coisa. Eu até falo que Deus é a minha esperança, mas a minha esperança de verdade fica naquele tratamento médico que Ele passou para mim. Aquele remédio que Ele passou, aquilo que Ele passou para mim fazer, que depois que eu fizer isso, aí sim eu vou estar resolvido. Só que eu faço, não melhora, eu fico desesperado. Perceba, todas as coisas, começando em nós, que somos limitados, passageiros, efêmeros, a gente está aqui por um momento, querido. A história do mundo não é a nossa história. A gente tem uma pequena parcela. Antes nós não existíamos, daqui a pouco não existiremos mais e a história do mundo continua. Então, em tudo isso que eu coloco a minha esperança, no mercado, no governo, no meu trabalho, nos meus sonhos, quando eu coloco a minha esperança como, olha, isso tem que dar certo, é isso que eu quero, é a única coisa que eu consigo ver. Quando eu fico extremamente cego em relação a isso, e a minha esperança não está em Deus de verdade, quando aquilo não dá certo, o meu coração ele volta a sofrer. Ele volta a sentir o peso das coisas que dão errado em minha vida. E vê se a maioria dos nossos sofrimentos não são por causa disso. Por causa de uma expectativa frustrada. Por causa de uma expectativa onde eu tinha expectativa em relação a esse trabalho que eu estou fazendo, em relação a isso que eu estou fazendo, e daqui a pouco isso não dá certo, e aquilo vai me trazendo dor para o meu coração, vai estragando o meu relacionamento, vai fazendo eu sofrer, e daqui a pouco eu estou dentro de um local de paralisia, de dor e de sofrimento. É lógico que a gente tem que ter expectativa que as coisas deem certo. Óbvio. Mas a nossa esperança não pode ser cega naquilo que é do mundo, naquilo que é material. Não pode ser cega. É diferente quando a minha esperança está no cliente que tem que fechar aquele projeto para a minha vida ser abençoada, de quando a minha esperança está em Deus e eu sei que Deus está tomando conta de tudo aquilo que eu estou fazendo na minha empresa. Quando a minha esperança está no meu cliente, que ele tem que fechar aquilo para a minha vida ser abençoada. Quando ele não fecha, eu fico frustrado. Eu fico frustrado. Eu penso em acabar com tudo. Quando a minha esperança de verdade está em Deus, ainda que ele não feche, eu sei, Deus sabe todas as coisas. E meu coração descansa. Deus sabia que esse grande cliente, que é importante para mim, não ia fechar. E, no entanto, permitiu. E isso não pode acabar com a minha vida. Esse ataque dessa pessoa não pode acabar com a minha vida. Eu esperava isso dele, mas ele fez ao contrário. Isso não pode acabar com a minha vida. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Paulo tinha esse tipo de esperança. Quando ele falava o Deus de esperança, era essa perspectiva que ele tinha. Agora, qual é a perspectiva que a gente adota de Deus no nosso dia a dia? Será que quando o nosso barco balança, a nossa esperança tem ele como alvo ainda? É isso que vai fazer a diferença em 2020, porque você acha que, ainda que Deus tenha bênçãos para a nossa vida, você acha que não vai ter problema? O que você acha? Acha que não vai ter o dia mal? E aonde vai estar a nossa esperança? Será que vai estar fixado em Deus? Porque ainda que as coisas não estejam indo bem aqui, eu sei que Ele está cuidando de mim. Ou a hora que as coisas não estiverem indo bem aqui, eu vou abrir mão de tudo, inclusive mão da minha própria vida. Isso não pode acontecer. Paulo tinha essa informação e mais, essa experiência, essa vivência com esse Deus. Por isso que depois de tanto problema, você encontra alguém falando assim, olha, que o Deus de esperança vos encha de paz e alegria. E não simplesmente aquilo que deu certo ou deixou de dar certo. Quando a gente fala que Deus, Ele é o Deus de esperança para as nossas vidas, tem um outro significado também. Significa que Ele quer que você se aprofunde, né, nesse significado de esperança para a sua vida. Perceba, o Evangelho é algo extremamente simples.
Não tem coisa para ficar criando no Evangelho. É a gente que cria um monte de coisa. Não tem o que criar no Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nos deu a cidadania celestial, somos filhos. Viva como filho. Acabou. O Evangelho tem palavras simples. Amor, fé, esperança. Tem palavras simples. Mas ainda assim, o Evangelho sendo simples, ele não é superficial. O Evangelho ele é profundo. Cada palavra no Evangelho, e é dessa forma que a gente tem que ter esse bom senso para ler a Bíblia, que a Bíblia não é um livro para me ler simplesmente do começo ao fim, opa, terminei como eu termino qualquer livro, agora eu vou para outra coisa. Não. Quando a gente lê, ainda que são passagens que a gente já leu outras vezes, e a gente lê novamente, e a gente permite que o Espírito Santo fale conosco, ele traz algo especial, algo novo que eu não tinha visto anteriormente, que se transforma num caminho novo para mim. Alguém já teve essa experiência? Passagem que você leu, aí você leu de novo e, caramba, Deus falou outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele tinha me falado anteriormente. Por quê? Porque esse é o Evangelho. O Evangelho não é feito de muitas palavras, ele é feito de profundidade nas palavras. E quando Deus apresenta para você, num domingo, dia 11 de janeiro de 2020, que Ele é o Deus de esperança, Ele espera que você aprofunde esse significado na sua vida. Ele espera que essa semana você aprofunde essa verdade, você medite nessa verdade que Ele está trazendo para você, aonde é que essa verdade faz sentido para você. Porque senão, querido, a gente vai tratar o Evangelho, vir à igreja, como algo simplesmente natural, ocasional. Como eu já falei anteriormente, a gente está acostumado a ouvir que Deus é nossa esperança. O que vai fazer a diferença de até hoje eu ouvir sobre isso e de hoje em diante? Vai fazer diferença quando eu aprofundar o meu conhecimento em relação a isso. E aprofundar a minha experiência em relação à esperança que Ele tem para mim. É isso. Quando eu me aprofundo na verdade de Deus, é que eu consigo visualizar os caminhos que Ele tem para mim. Então, Deus ele quer dar para você hoje uma perspectiva nova sobre esperança. Mesmo que você tenha ouvido N vezes sobre isso. Mas se você entregar a sua mente, se você entregar o seu coração para meditar sobre aquilo que Deus está falando, poxa vida, mas hoje, dia 12, né? Dia 12 de janeiro de 2020, Deus está trazendo essa palavra novamente, falando sobre esperança. O que significa isso para a minha vida? O que Ele tem para revelar hoje, que vai fazer sentido na minha história, que até hoje eu ainda não tinha visto? Pronto, você chegou no lugar aonde Deus queria. Que é o lugar aonde você permite ter relacionamento com Ele. Porque o nosso coração ele funciona assim. Olha como o nosso coração funciona. Quando eu ouço alguma coisa que é nova, e aquele novo me interessa, o que meu coração faz? Ele se abre. É assim ou não é? Aí eu quero saber tudo a respeito daquilo. Eu procuro, eu estudo, eu quero saber tudo. Só que a gente vive uma sociedade que se satura muito rápido. Então, eu tenho aqui, 4 coisas novas. Eu não conheço nada. Aí eu conheci isso aqui. Aí eu vou, eu estudo, eu quero saber sobre aquilo, mas daqui a pouco aquilo passa a não ser mais novo, mas ser a minha rotina. O que eu faço? Não serve mais. Aí eu começo a procurar outras coisas novas, eu preciso de coisa nova, Aí eu acho outra coisa nova. Aí, nossa, isso aqui é novo, eu preciso mais disso aqui, eu quero. Que legal que é fazer isso, que bom. Só que o meu coração, da nossa sociedade, se satura muito rápido. A gente perde o brilho pelas coisas muito rápido. Por isso que a gente vive a sociedade ansiosa. A gente perde muito rápido o brilho. Por quê? Porque a gente está sempre correndo a 200 por hora. E querendo ávidos por coisa nova, eu quero coisa nova, eu quero... Não, queridos. Com a Bíblia não é assim. Com Deus não é assim. Você já pensou se Deus fosse assim? A gente não tinha chegado nem, acho que no ano 1 da vida.
Porque ele construiu tudo, colocou o homem. A hora que Adão e Eva não desse certo, o que ele faria? Joga tudo, constrói um novo. Deus não é assim. Não é assim que ele entende a vida. Deus entende a vida de maneira profunda. Então aquilo que ele está te entregando hoje é algo para ser renovado na sua vida. É algo para fazer sentido naquilo que você está vivendo. Talvez não é a resposta direta que você esperava. Poxa, eu tenho um problema com o meu emprego para resolver essa semana. Não é a resposta que eu esperava, porque eu queria saber assim, olha, 1 mais 1, 2. Eu queria a resposta. Mas não. Deus ele te chama e te dá a oportunidade de construir essa resposta junto com Ele. Hoje, Ele está falando, eu sou a sua esperança. Está entendendo? Você está vendo como Ele trabalha com coisas profundas? Ele não é um Deus de coisas rasas, de coisas superficiais. Então, quando Ele te apresenta algum termo, seja na palavra de Deus, seja vindo aqui no TR, na ministração, seja quando você está lendo a palavra de Deus, quando Ele te apresenta algum termo, algum caminho, Ele quer que você se aprofunde nisso. Para que Ele tenha a oportunidade de falar com todas as áreas da sua vida. E Ele fala, queridos. Nosso Deus é um Deus que ainda fala. Nosso Deus é um Deus que procura ouvidos que estejam abertos para Ele. Nosso Deus é o Deus de Apocalipse 3:20. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele continua batendo. Nós, abrindo ou não, o serviço dele ele faz, que é continuar batendo. Então, aprofunde-se naquilo que Deus entrega para você. O cristianismo não é uma questão de você conhecer toda a teologia, de você entrar numa faculdade e fazer 4, 5 anos de teologia, ter pós-graduação. Não tem nada a ver. O cristianismo é o quanto você vive a profundidade diariamente com Deus. Diariamente com Ele. É o quanto você senta para tomar café com Ele. É o quanto a palavra dele faz sentido na sua vida. E aquilo que o mundo tem lançado sobre você vai perdendo o valor. E aquilo que ele fala vai ganhando brilho dentro do seu coração. Ele é a minha esperança. Porque Deus não é um Deus que dá respostas prontas para ninguém. Não sei se foi para você, comigo nunca foi assim. Ele não dá resposta pronta, está aqui, 1 mais 1, 2, está aqui. Não, quando você fala, Deus, eu estou com um problema, Ele se apresenta, Ele fala, eu sou a resposta. Por isso o relacionamento. Quantas pessoas, queridos, 15, 20 anos de cristianismo, com uma doença emocional profunda que não sara nunca, com uma tristeza que não vai embora, com coisas na vida que não mudam. Sempre dá errado no casamento, sempre dá errado nos negócios, sempre dá errado nisso, naquilo. Por quê? Porque não tem a profundidade que Deus quer dar pra gente. E está 15 anos dentro da igreja ouvindo Deus falar com ela. Sempre. Se não diariamente, toda semana Deus está lá falando. Deus está apresentando o novo. Deus está apresentando, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua vida. Mas aquilo vem, bate e fala, isso aqui é na igreja. Ah, legal, isso aqui é da Bíblia, né? Legal, muito bom. Nossa, que palavra legal. Saio lá para fora e vou viver uma outra vida. Não. Você não precisa correr mais do que você está correndo. Você precisa se aprofundar naquilo que Deus fala para você. E aquilo que Deus fala tem que fazer sentido na minha vida, na minha história. Tem que ter conexão. Senão, não serve. Porque a gente não está realizando um estudo aqui pela manhã. Não é um estudo que a gente está fazendo. A gente está falando de vida. E vida tem que ter experiência. E experiência com Deus tem que fazer sentido. Quando faz sentido? Quando eu me aprofundo naquilo que Ele me mostra. Eu lembro que, por muitas vezes, eu estava com alguma coisa na cabeça e Deus faz direto comigo. Eu estou andando, seja no ônibus, seja com o carro, daqui a pouco eu paro no semáforo, tem um versículo no carro da frente. Caramba! Era o que eu precisava. E eu leio aquilo e aquele negócio fica dentro da minha mente. No primeiro momento não faz sentido, no segundo também não, no terceiro também não, mas do quarto, quinto para frente, meu Deus. Poxa, era tudo que eu precisava. Por quê? Porque você permite que Deus fique dentro de você.
Quanto mais espaço no seu coração tiver para Deus, menos vai ter para as coisas ruins desse mundo. Então Deus está se apresentando para você como a sua esperança. Não deixe esse termo, essa perspectiva, passar batido hoje. Mas conecte a esperança que Ele é com a sua história. Você vai ver como vai fazer muito mais sentido. E Paulo sabia disso. Sabe o que significa você falar que Deus é o Deus de esperança para você? Além dele ser o alvo, além de você se aprofundar nessa verdade, significa também que você está com a sua vida alinhada com Ele. Que você está lutando para alinhar, ou a sua vida está alinhada com os seus valores, com os seus princípios e com as suas prioridades. Veja bem, tem como eu falar assim, ó, o Luciano é meu amigo, somos amigos. Amigo é um nível acima de colega, tá ok? Somos amigos. Agora, eu discordar dos valores dele, você acha que vai ter amizade? Ele tem um valor, eu tenho outro. Ele tem um valor sobre família, eu tenho outro. Vai ter conexão isso? E quando eu chamo que Deus é a minha esperança e a minha vida não está alinhada com os seus valores, princípios e prioridades, você acha que tem conexão em eu falar que Deus é a minha esperança? O que você acha? Reflita sobre isso. Eu não estou dizendo, querido, que a gente tem que ser perfeito e ninguém nunca pecar. Esquece. Todos os dias, nas nossas orações, eu acredito que você faça a mesma coisa que eu. Senhor, misericórdia. Perdoa todos os meus pecados. Apaga de mim as minhas transgressões e iniquidades. Você faz isso ou não faz? Ok, amém. Mas existem coisas nas nossas vidas que são pedras claras, que a gente já deveria ter tirado. São coisas que paralisam a nossa vida e por diversas vezes Deus nos pede para ter atenção sobre isso. São coisas que ficaram mal resolvidas no nosso passado, é um perdão que eu resolvi não liberar, é algo que eu venho vivendo na minha vida que eu sei que não tem convergência com a palavra de Deus, mas mesmo assim eu não resolvo. Eu continuo levando a vida. São aqueles relacionamentos que eu já deveria ter colocado um ponto final, mas eu não coloco. São aquelas grandes pedras, aqueles grandes rochas, montanhas que estão na nossa história e eu não resolvo. Eu simplesmente jogo para debaixo do tapete, continuo vivendo e falando, Deus é minha esperança. Mas espera aí, a minha vida não está alinhada com a vida dele, com aquilo que ele faz, com os seus valores. Como é que ele vai ser a minha esperança? E aí, como que ele vai me abençoar? Se a bênção dele está vinculado ao fato de eu obedecê-lo e com isso provar que eu amo, como é que ele abençoa minha vida, minha família, meus negócios? Se os grandes problemas que ele já tem me mostrado, eu não paro para resolver? Tem aquele cantinho no coração que eu sempre fecho as 7 chaves, eu deixo lá e não vou resolver isso aqui, vou continuar vivendo a vida. E aí eu venho na igreja, eu recebo oração, eu vou no PG, e não muda. Por que não muda? Porque Deus precisa que você se levante como filho amado e aceito e resolva essa questão na sua vida. Quando essa pedra for tirada, o fluxo de bênção vai ser normatizado na nossa vida. Lembra que a gente não precisa correr atrás de bênção? Que aonde a gente está, ela vai alcançar a gente? Aí eu faço um projeto maravilhoso e mirabolante para 2020 e falo, não, Deus vai me abençoar, consagrei, fiz o que eu tinha que fazer, e aí eu me lanço nesse projeto. Aí as coisas começam a não dar certo. Aí o meu coração se frustra. Será que Deus vai me abençoar mesmo? Ai, não sei o quê. Mas eu esqueço que na minha vida existem pontas soltas. Deus não trabalha com pontas soltas. Deus é um Deus de coisa certa. Deus não é um Deus de confusão. Então, se há alguma coisa que Deus tem te mostrado, que você precisa parar e resolver, a minha sugestão, pare antes de fazer novos sonhos e resolva.
Resolva. Se é uma conversa difícil que você tem que ter, para. E vai ter a conversa difícil. Para e mexe no seu passado. Mas vai doer. Eu vou sair perdendo disso aqui. Então escolha perder. Porque se eu perco agora, porque eu estou resolvendo a minha vida, tudo aquilo que eu perdi é restituído lá na frente. Simplesmente porque a minha vida foi alinhada com Deus, que é a minha esperança. Então significa falar isso, que Deus é a sua esperança. Por isso que a gente não pode simplesmente sair da esperança, é da esperança. Espera aí. A gente está trazendo hoje o significado profundo dessa palavra para a sua vida. E como é que está a sua vida? Sabe, gente, cristianismo, nosso relacionamento com Deus, não é o tanto que a gente faz. Me entendam, não é o fazer muito, sair desesperado fazendo. É o tanto que você retira de barreiras da sua própria vida para dar lugar para ele se mover. Por exemplo, cristianismo não é isso aqui, ó. Eu pegar mais coisas aqui. Ai, porque eu sou cristão, eu tenho que fazer um monte de coisa, tenho que ir na igreja, tenho que ir no PG. Então essa mesa aqui é minha vida. Aí eu vou e coloco mais coisas. E faço mais coisas e me torno religioso. Cristianismo é muito mais isso aqui, ó. Tá atrapalhando? Bom. Tem lugar para ele acrescentar na sua vida. Entenda isso. A nossa luta não é muito aqui fora, a nossa luta é interna, ou totalmente interna. Quando eu dou lugar para ele, Deus, isso aqui é uma pedra, isso aqui tem travado a minha história, tem paralisado a minha história, ponto final. Não é? E quando eu resolvo, ele reorganiza, realinha e abençoa a minha vida. Porque ele é um Deus de promessa, um Deus de verdade. E quando ele fala que ele abençoa mesmo. Então, quando você fala que Deus é o Deus de esperança, querido, é isso que está falando. Agora reflita. Isso tem acontecido na sua vida? Isso tem acontecido na sua vida? Sistematicamente, você tem procurado aquilo que é uma barreira para a ação de Deus em você? Todos os dias, querido. Nós precisamos apresentar o nosso coração. Lembre-se, o coração ele é enganoso. Temos que apresentar diante de Deus, Deus, o que é que está me roubando aqui dentro? Você lembra do versículo inicial que o Colinete trouxe para a gente? O amor ao dinheiro é a raiz dos males. Aí eu coloco diante de Deus, Deus, qual que é o problema aqui? Wagner, o problema não é o dinheiro, é o amor que você tem para ele. Ah, então... A hora que eu removo isso, esse local fica consagrado para Deus fazer aquilo que Ele precisa dentro de você. Entenda. Alinhe a sua vida. A gente está no começo do ano, no começo de um novo ciclo. Não tem data melhor. Óbvio que todos os dias é um dia de novo recomeço, mas não tem data melhor para a gente colocar ponto final naquilo que a gente precisa e realmente fazer desse ano o ano de esperança em Deus. Um ano de mudança para as nossas vidas, para o nosso interior. Então, Paulo ele parte desse princípio nesse versículo. O Deus de esperança, principalmente nesses três sentidos. Porque ele viveu tudo isso. Paulo é alguém que teve que colocar sua esperança em Deus. Não tinha em quem ele colocar a esperança. Paulo é alguém que falou profundamente do relacionamento com Deus. E Paulo foi alguém que teve que retirar um monte de pedra da sua vida. Afinal de contas, até assassino de cristão ele foi. Ele teve que retirar um monte de coisa para ele viver essa verdade. E aí, entendendo isso, ele fala que o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz em crença. O que significa isso? Significa o seguinte, querido. Esse Deus de esperança, ele é a caixa d'água. Imagina só. Você está aqui embaixo, precisando de água. Ele é a caixa d'água. Quando ele
é de verdade o Deus de esperança para você, todo o encanamento, ele é alinhado. O seu encanamento com ele é alinhado. Uma vez que foi alinhado, você pode ser cheio de paz e alegria. Na sua crença. Não simplesmente no seu comportamento. Não simplesmente no seu sentimento. No sentimento de essa semana eu vivi em paz. Na semana que vem vivo em guerra desesperado. Essa semana eu vivi alegre. Na outra semana eu vivo triste porque as coisas não deram certo na minha vida. Não. Quando ele é a tua esperança e você entende o significado de esperança para a sua vida, você vive na região mais profunda, na sua região mais profunda, a região das suas crenças. A paz e a alegria. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque paz e alegria, para Deus, não são palavras simplesmente sentimentais, emocionais. São palavras que são parte de uma construção em nós. Eu vivo de maneira alegre. Eu vivo na paz que Ele me dá. E adivinha só o que você precisa para você tomar decisões que vão ser de verdade bênçãos para a sua vida. Que vão fazer a diferença na sua vida. Você precisa de 2 componentes. Paz e alegria. A paz de saber que Deus cuida de você. Porque Ele é minha esperança. A paz de saber que Ele está com você em todos os momentos. Não nas minhas emoções, mas na minha crença profunda. E Ele começa então a encher a gente com essa paz, com essa alegria, que vai ser a base para mim tomar decisões boas, diferentes na minha vida, decisões de valor na minha vida, que vão fazer eu construir o meu ano em 2020. É por isso que quando você vem me perguntar sobre alguma decisão que você tem que tomar, eu falo para você assim, você tem paz quanto a isso? É a paz de Deus, querido. De um Deus que é a sua esperança. De um Deus que falou para você, que te conquistou. E disse, você não precisa viver sozinho, viva comigo. Vamos viver junto. Então Ele vai colocando a tua crença no local mais profundo em você. E quanto mais você se relaciona com Ele, com a sua justiça, com a sua graça, com o seu amor, com as suas verdades, mais Ele enche e transborda o seu coração de paz e alegria. De alegria e de paz. Então não espere que Deus deposite paz e alegria nos seus sentimentos. Não é essa a proposta dele. Porque Deus não é um palestrante motivador. Deus, quando Ele fala para a tua crença, para o local mais profundo em você. Para que lá nesse local mais profundo tenha sentido. E que você não precise mais viver essas crenças limitantes que limitam a sua vida no dia a dia. É uma mudança completa que Ele propõe para nossas vidas. A partir do momento que Ele é a nossa esperança. Encha de gozo e paz em crença, para que abundeis. Perceba como a construção de Deus é maravilhosa. Ele constrói de maneira certa. Ele constrói primeiro a base, depois Ele ergue as paredes, depois Ele coloca o telhado. Ele não constrói de qualquer maneira. A esperança sai primeiro dele. Então Ele enche você de alegria e de paz na sua crença, no local mais profundo. Então você pode abundar. Sabe o que é abundar? Ser completo, ser pleno. Vamos supor que eu fosse abundar esse copinho de água. Eu ia encher até ele derramar. Ele estava abundante de água. Essa é a construção de Deus. Tem vezes que a gente tenta mudar a nossa situação, principalmente tratando de relacionamento, a gente tenta mudar esse relacionamento que a gente vem vivendo dentro da nossa casa, ou na nossa empresa, em algum local, pela força do nosso próprio braço. Isso não acontece. E muito pelo contrário, a gente continua sofrendo. A gente fica mais decepcionado ainda, porque toda a ação que eu tenho dentro da minha casa, toda a ação que eu tenho no meu trabalho, parece que não dá resultado. Sabe por quê? Porque talvez eu esteja vazio de paz, de alegria, na minha crença profunda.
o que resultaria na abundância de esperança para quem está do meu lado. A proposta de Deus é que você mova as pessoas muito mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras. E quem tem uma esperança firme e poderosa em Deus, move as pessoas pelo exemplo dela. E não por ficar gritando e falando que tem que fazer o que não tem, não por discussões que não levam a lugar nenhum. Mas move as pessoas pelo seu exemplo. Move as pessoas pelo seu posicionamento. Move as pessoas por aquilo que você apresenta de paz e alegria diante das situações adversas da vida. Eu acredito piamente que é isso que Deus quer que a igreja viva em 2020. Que você chegue no seu trabalho, que você chegue na sua casa e você abunde esperança de uma forma que essa esperança se derrame de você e toque outras vidas. Eu tenho esperança em Deus. E eu não vivo isso nas minhas palavras, mas eu vivo isso na minha vida. Eu tenho esperança em Deus. Eu tenho esperança que essa situação será mudada. Eu creio isso de verdade. E enquanto isso não acontece, eu vivo em paz. E eu vivo alegre, feliz. Eu vivo isso transbordantemente. E aí você então abunda em esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo começa a fazer sentido na sua vida. O poder do Espírito Santo começa a se mover através de você. Aí aquilo que a gente fala tem mais sentido. Aquilo que a gente libera tem autoridade. Aquilo que a gente se propõe a fazer é realmente de Deus. É o poder do Espírito Santo se movendo. Pela abundância de esperança que tem dentro do nosso coração. Porque eu vivo alegria e paz dentro da minha crença profunda. Simplesmente porque eu tenho um Deus que realmente é a minha esperança. É um Deus que ocupa todos os lugares da minha vida. É um Deus que tem a chave de todas as áreas da minha vida. Não existe porta fechada para Ele. Ele pode entrar onde Ele quiser. E Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, ainda que seja ressignificar a minha vida. Ainda que seja falar assim, olha, isso está errado, isso tem que ser tirado daí. Não, Senhor, vai ser tirado. Porque o Senhor comanda o todo. Você entende o que significa agora esse versículo? Você entende o que Paulo estava tentando transmitir para os irmãos de Roma? Era isso, querido. Paulo não estava simplesmente falando algo bonito, trabalhando com palavras bonitas, tentando fazer um poema, não. Ele estava tentando mudar a profundidade desses irmãos, para que eles vivessem conforme o Evangelho de verdade. Um Evangelho que é experiencial. Um Evangelho que faz sentido no meu dia a dia. Um Evangelho que me faz abrir a Bíblia não para ler um livro de história, mas para receber a palavra de Deus dentro de mim. Um Evangelho que me faz abrir a boca para lançar a palavra de vida na vida dos outros. Porque eu estou abundantemente cheio de esperança. É verdade que os pensamentos e sentimentos negativos, eles contaminam as pessoas que estão ao nosso lado. Sim ou não? Mas é verdade também que se você resolver abundar em esperança, transbordar de esperança, porque você crê em Deus 100% da sua vida, vai contaminar as pessoas que estão ao seu lado também. É a palavra dele. Tem que acontecer. Não há outra possibilidade de não acontecer. Ele vai abundar em nossas vidas. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nossas vidas hoje. Trabalha esse sentido dentro de você. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Quero convidar o nosso louvor para vir aqui. Então, queridos, que nesse novo ano, alguns desejos que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Qual que é o desejo que Deus colocou no meu coração para a sua vida?
os desejos que Deus colocou no meu coração foi que você seja dele. Que você o veja e o conheça por inteiro. Não simplesmente um pedacinho dele. Não simplesmente uma religião. Mas que você o conheça por inteiro. Tenha tempo para conhecer o Deus que você serve. Nosso Deus, ele é tão infinito, ele é tão profundo, que se a gente parasse o nosso trabalho, parasse a nossa família, parasse a nossa vida só para conhecê-lo, nem na eternidade nós o conheceríamos. De tão profundo que ele é, de tantas coisas que ele tem. Deus sempre será a resposta que você precisa. Ainda que nesse momento você não entenda. Então, o meu desejo é que você o conheça. O desejo que eu quero lançar sobre a sua vida é que não exista outro objetivo para a sua esperança a não ser Deus. Não tem esperança cega de que essa situação vai ser resolvida e que após essa situação você vai ser feliz. Tenha esperança em Deus. É Ele que vai conduzir a sua vida. O meu desejo é que a sua vida se alinhe com a vontade dEle, que a alegria e paz seja mais do que emoções, sejam a sua certeza mais profunda na noite escura. No dia mau, que a sua certeza seja a paz e a alegria que vem dele para a sua vida. Porque ele é a sua esperança. E não tem ninguém maior nos céus e não tem ninguém maior na terra que possa resolver aquilo que a gente precisa, a não ser o nosso Deus. Que você tenha prazer em se relacionar com Ele, com a fé que Deus te deu, porque você vai encontrá-lo em algum momento, quando você se relaciona com Ele. Que você encontre a plenitude em Deus, independente das circunstâncias, e que você seja a esperança, que você ande em esperança, em tudo, e você demonstre a esperança, pelo poder do Espírito Santo, a todas as pessoas que estão ao seu lado. São os meus desejos para a sua vida, nesse novo ano. Perceba que não tem nada de novo aqui. O que tem é a profundidade de Deus em cuidar das nossas vidas. Não espere que Deus mude. Não espere receber uma palavra mágica. Mude você em relação àquilo que Deus está falando constantemente sobre a sua vida. Mude. Encare de uma forma diferente. Se aprofunde naquilo que Ele te entrega. Você vai ver que é muito mais simples viver a vida dessa forma. Porque Deus sempre tem algo a acrescentar em nossas vidas. E nós temos espaço para receber esse novo? Vamos louvar a Deus. E vai falando no seu coração o quanto Ele é a tua esperança. Deixe essa palavra começar a ter sentido dentro do seu coração. Ocupar os espaços que antes estava ocupado pelas preocupações desse novo ano. E vai falando para o seu coração, Ele é a minha esperança. Ele é o quê? Ele é a minha esperança. É Ele que vai mudar. Ele que vai na frente. Ele que vai ajudar. Vamos louvar a Deus agora. Em nome de Jesus.